Caros irmãos, bom dia a todos. Vamos para a nossa antepenúltima aula. Vamos até a 34, essa é a 32. Então vamos lá. Esse é o último tema que nós estamos tratando dentro daquele programa do pastor Boenstam. O último tema dos 4 que nós tratamos a respeito da esperança, né? Então nós tratamos o tema da vinda de Jesus, da ressurreição, do juízo final. Hoje e na próxima aula trataremos o assunto da nova criação. O tema da nova criação está em paralelo com o tema da ressurreição. Assim como Deus nos dará um novo corpo, né? Nova criatura, assim também Ele fará com toda a criação, com todas as coisas que existem. Então é um tema bastante complexo, rico, difícil de interpretar, porém é também um item da nossa esperança. Então vamos orar, pedir sabedoria. Senhor nosso Deus, nos apresentamos a Ti nesse novo dia, com gratidão, Senhor, no nosso coração, debruçados sobre a palavra do Senhor, questionando, estudando, meditando sobre coisas maravilhosas demais para a nossa compreensão. Tanto quanto o Senhor nos for possível, guia-nos à revelação da palavra do Senhor, que as nossas almas sejam constituídas de esperança, edificadas na esperança, e que por causa das Tuas promessas nós cobremos ânimo para viver. Nós oramos por isso, Senhor. Nós pedimos revelação destas coisas. Confiamos que o mesmo Espírito que revelou estas coisas aos irmãos do passado também nos dará conhecimento delas e nos edificará por meio delas. Nós oramos assim em Teu próprio nome, Senhor. Amém. Amém. Como eu estava dizendo, então, a nossa fé fala do novo, né? Então a gente poderia falar aqui de nova criatura, se a gente pensar lá em 2 Coríntios, né? Somos nova criatura, e pensar em nova criação. Aqui estou pensando em 2 Coríntios, no nível pessoal, né? E aqui no nível, vou dizer, como é que a gente pode dizer? Cósmico, porque envolve tudo que foi criado, né? Então, toda a criação de Deus, tudo que Deus criou será recriado, regenerado. A introdução aqui que o pastor Boenstam nos propõe, eu achei interessante, porque ele fala que no nível da nossa compreensão, da nossa notícia e tal, né, da mídia, do nosso conhecimento, se nós tirarmos fora a promessa da nova criação, o que resta é o fim. Assim como o ser humano caminha para a morte, essa é a única certeza que se tem, ele também fala do fim do mundo. Então ele nos faz lembrar aqui que hoje falar de fim de mundo não é mais uma questão apenas de religião, ou de misticismo, ou de apocalipsismo, né? Mas é uma questão também científica, ou seja, o mundo não é eterno. O mundo teve um começo há bilhões e bilhões e bilhões de 7 anos atrás, de anos atrás, ou há 7.000 anos atrás, como dizem alguns criacionistas, né? Tem gente que tem até a data, né? O ano, o mês e o dia em que Deus criou o mundo, né? Isso não nos importa. O que importa para isso que nós queremos tratar aqui é isso que nós vemos, tudo isso que nós vemos e também o que não vemos, mas que existe, teve um começo. O único que não teve começo é Deus, porque Deus é eterno. Então, fora de Deus, tudo teve um começo. E também tudo terá um fim.
pode ser daqui, como ele diz aqui, 5 bilhões de anos. Então ele fala, o Sol, né? Vamos pensar aqui apenas no Sol, né? O Sol, né? E os planetinhas aqui em volta, né? A Terra é o terceiro, né? Marte, Mercúrio, Vênus e Terra, né? Terra é o terceiro, né? Marte é o quarto. Ele fala, o Sol é como se fosse um tanque de combustível, né? Ele não recria sua própria energia, então ele está gastando energia, como o tanque do seu carro. Essa energia um dia vai acabar, né? Só fiquem tranquilos que isso está calculado para daqui 5 bilhões de anos, né? Então o ponteirinho, né, do tanque de combustível do Sol está marcando 5 bilhões ainda de anos. Portanto, podemos viver tranquilos, né, que não será nos nossos tempos. De qualquer forma, o que ele está querendo dizer é: as coisas que existem terão um fim. Simplesmente acontecerá como acontece com as estrelas do universo, o fenômeno chamado supernova, né, em que nos seus últimos momentos de vida, né, ela aquece violentamente, ela se expande. Nesse caso, queimaria tudo que está ao seu redor, depois então se apagaria e tudo ficaria congelado como o espaço, né? Ficaria frio. Com isso, o que ele está querendo? Bom, antes disso, quer dizer, essa não é o único meio pelo qual a Terra, o mundo pode acabar, né? O nosso planeta ainda pode acabar por muitos outros meios. Os desastres ecológicos, os desastres que a ciência diz que já aconteceram no nosso mundo, né? Era do gelo, etc., a destruição dos dinossauros, seja lá o que for, né? Grandes tragédias já aconteceram e grandes tragédias também podem vir a acontecer. Não há nada que garanta, estou falando no sentido comum, não há nada que garanta que não haja uma destruição do mundo. Né? Um mero choque com um grande asteroide poderia eliminar a vida da Terra, como já aconteceu no passado. Fora isso, ainda tem a maldade humana, né? Ninguém pode negar que desde o século passado nós temos capacidade para destruir o mundo dezenas, centenas de vezes, né? As grandes conferências mundiais estão apenas tentando dizer quantas vezes eles podem destruir o mundo, né? Reduzir o número de armas a um ponto, vamos destruir o mundo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Os grandes acordos de paz do mundo são desse nível. Bom, enfim, o que ele quer dizer é o seguinte: se tudo correr bem, nós não fizermos nada errado, mesmo assim o mundo vai acabar. Então é uma questão de tempo, né? 5 bilhões de anos, 10 bilhões de anos, 1 bilhão de anos, tal, não importa, vai acabar. Essa seria a única notícia, a única saída, o único destino da criação, se nós tivéssemos apenas o acaso como destino. Dentro deste panorama, ele inscreve esta palavra de Deus que está em, todo o texto que nós vamos ler hoje, né? Mas essa palavra de Deus muito linda, que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Então é como se o mundo tivesse um curso, né? Vamos colocar aqui o nosso planetinha, né? O Brasil está aqui, né? Curitiba está mais ou menos aqui, né? E nós temos um curso, né? Nós viemos aí de bilhões e bilhões de anos e vamos andando para bilhões e bilhões de anos para uma destruição que é certa, líquida e certa. O que ele está dizendo é que aquele que está sentado no trono clama para dentro da nossa história, interrompe o curso da nossa história, dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Então, essa palavra interrompe o curso da história, para dizer: o mundo não segue um impulso meramente casual. Há alguém que está no comando de toda esta engenharia, de toda esta engenhoca do universo,
esta maquinaria do universo, há alguém sentado no trono que diz para dentro da nossa história: eis que faço novas todas as coisas. Assim como o ser humano, né, se a gente colocar aqui no nível pessoal, né, o ser humano caminha também para o seu destino final, porque assim como o mundo está em estado de morte, nós também estamos. Nós também temos um tanque de combustível, né, que também já está marcando ali, né, a reserva, né? Porém, há alguém que clama para dentro da nossa história, né, e diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós podemos traçar aqui um paralelo, dizendo que assim como a nossa corrida para a morte, a nossa corrida para o fim é interrompida pela vida de Cristo, e ele diz: quem está em Cristo é nova criatura, ou seja, tem o seu tanque de vida reabastecido agora continuamente, né? Como se estivesse ligado diretamente ao campo de petróleo, né? E isso não termina nunca. Assim também o destino do nosso ambiente, do nosso espaço, aonde a nossa vida está, também houve o mesmo comando e também é inserida na nova vida, na restauração. Entenderam o que eu quis dizer até agora? Tracei um paralelo entre o nosso destino pessoal e o destino do nosso mundo, porque nós não seríamos o que nós seríamos sem um lugar para viver, tá? Então é isso que ele está dizendo, que a nossa vida foi salva por Cristo e que o nosso mundo também foi salvo por Cristo. Fora disso, nós temos apenas um destino: o fim. Então é dentro deste panorama de fim, de decadência e de morte que nós temos que estudar aquilo que já estudamos, né? A ressurreição, né? A nova vida e também agora a nova criação. Assim como a semente da nova vida já foi plantada em nós e nós caminhamos para a plenitude da vida, né? Porque nós ainda estamos num corpo mortal, né? Nós ainda estamos num corpo mortal, mas a semente da vida de Cristo já está em nós. Assim também o reino de Deus já está presente. Então o elemento da restauração já está presente. Aí tracei um segundo paralelo, né? Nós já temos a vida eterna? Temos, porém morreremos. Mas a semente da vida eterna já está presente. E no nosso mundo, a mesma coisa. O reino de Deus é chegado. Então o fermento já tocou a massa, para usar uma expressão de Jesus. O fermento já está na massa e agora está agindo, está operando. E ao invés de caminhar para o fim, caminha então para a novitude de vida. Deu para entender? Esta é a notícia que interrompe a escalada de destruição. Se não houvesse esta entrada do reino de Deus na nossa história, na história do nosso mundo, nós poderíamos esperar tranquilamente os próximos 5 bilhões de anos, né? E não haveria nada que pudéssemos fazer a não ser esperar o fim, né? Para morrer queimado, depois congelado. Esse é o destino da humanidade, né? O destino do nosso planeta. Por isso, talvez se busque vida em outros planetas, em outros lugares para viver, né? Pode ser que os seres humanos do futuro pensem em colônias espaciais, alguma coisa assim, tá? Não será por nosso próprio meio. Tem 2 textos, então, que eu queria nesta primeira aula mostrar, né? Meditar com vocês, para concluirmos, então, na próxima aula. O primeiro texto está em 2 Pedro. Segunda Pedro, né? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, aonde ele trata da questão do fim do mundo com uma linguagem muito própria, com cores muito densas, porém
a sua ênfase não está na descrição do fim do mundo, mas na recriação do mundo. Então nós vamos ter que passar por esse texto tendo isso em mente. No capítulo 3, versículo 3, ele diz o seguinte, está lá? 2 Pedro 3:3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: por que vocês ainda ficam esperando essa história da vinda de Jesus? Desde o passado, faz muito tempo, 2000 anos, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa é uma afirmação absurda, porque nega à criação qualquer alteração, né? Estabelece que o mundo é o que é sempre, e isso já é falso em si mesmo, né? O mundo não vive por si mesmo, né? O mundo já teve a sua história, e ele vai dizer exatamente isso. Deliberadamente esquecem, não é que não sabem, é que deliberadamente negam que o mundo já passou por tragédias, que o mundo teve um começo, melhor dizendo, né? O mundo teve um começo, o mundo surgiu da água, seja lá do que quer que se diga que o mundo surgiu, mas ele surgiu, de acordo com a nossa sabedoria hebraica, né? Com a revelação hebraica, surgiu da água pela palavra de Deus. De acordo com a ciência moderna, etc., surgiu da explosão do Big Bang. Mas de qualquer maneira, surgiu. Então o mundo não foi sempre assim. O mundo teve um começo, teve uma história. Ora, versículo 6: pelos quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Está querendo dizer também que o mundo já passou por tragédias, que o mundo não é estável. Ele teve um começo e ele já passou por grandes tragédias. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Essa intervenção de Deus na história da humanidade será também um juízo, e será para a eliminação daquilo que é velho, daquilo que não pode prevalecer no mundo da justiça. Então, Pedro usa aqui uma expressão muito própria dele, né? A gente às vezes pensa, o mundo vai acabar em fogo, o mundo vai acabar em fogo, mas isso é muito pouco falado nas Escrituras. As Escrituras falam de grandes tragédias, se a gente considerar o livro de Apocalipse e algumas profecias do Antigo Testamento, porém não fala de uma destruição global. Mas Pedro aqui dá a entender que essa destruição será realmente gigantesca, geral, né? Ele fala entesourados para o fogo. Isso aqui também é uma expressão muito curiosa, né? Existem outros modos de traduzir esta expressão. Deixa eu ver aqui, versículo 7 na Bíblia interlinear vai dizer entesourados estão para o fogo, guardados. Pela mesma palavra, entesourados estão para fogo guardados, né? Então, não tem. Eu vi uma outra tradução que fala entesourados pelo fogo, dando a entender que todos os elementos do cosmos, inclusive a Terra, contém seu calor próprio, né? Seu próprio fogo, né? E isso poderia significar algo relacionado à energia, etc, etc, mas não vou entrar nisso, não nos importa aqui. Estando reservados para o dia do juízo, o que importa é que esta intervenção será para juízo e destruição dos homens ímpios, ou seja, o mal não prevalecerá no novo mundo de Deus.
Há, todavia, irmãos, uma coisa que vocês não devem esquecer. Lembra que ele está tratando de algo aqui não para descrever o fim do mundo, mas para explicar por que temos que ter paciência e por que as promessas de Deus parecem atrasadas. Esse é o objetivo do texto, certo? Então nós temos que sempre pensar onde ele está indo, o que ele quer dizer, né? Ele fala: há, todavia, irmãos, uma coisa que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está citando aqui um texto conhecido do Salmo 90 versículo 4, Salmo de Moisés. Não está dando uma legenda, né? Porque algumas pessoas tentam fazer uma interpretação das Escrituras dizendo um dia igual 1000 anos, né? Isso aqui não é uma legenda, não é para fazer contas, não é uma tabela, como é que fala, como é que chama, de escala, né? Não é uma tabela. Ele está apenas querendo dizer: vocês contam o tempo de um modo que não é o tempo de Deus. Isso é que basta aqui, né? Ele não diz que é igual 1000 anos, mas ele fala é como 1000 anos. O que é 1000 anos para nós? Algo incompreensível, né? Algo de uma escala incompreensível para a história humana, para a vidinha humana, né? Um século para nós já é tempo para Dedéu, né? Imagina 1000 anos, né? O que ele está querendo dizer é isso, que nós não devemos esquecer que o Senhor conta o tempo de um modo e que nós contamos de outro, e que essas duas escalas não se comunicam, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Lembra que ele está respondendo à gozação, para falar português claro, né? A gozação e a ironia do versículo 3 e 4, quando ele fala: onde está a promessa da vinda de Jesus? Defender e crer na vinda de Jesus não é algo fácil. Não é a primeira nem a segunda vez que alguém me fala: mas você tão inteligente, ainda crê na vinda de Jesus? Não? Eu gosto da parte que fala inteligente. Porque assim, né, poderia pensar assim: é um tolo, né, crer nessas coisas. Não, mas você é tão inteligente, ainda crê na vinda de Jesus. Aí você responde: porque eu sou inteligente, eu creio. Não, eu tenho pensado, não depende de inteligência, né? Pessoas muito mais inteligentes, né, geniais, né, não creem em nada, né? São capazes de dizer, são incapazes de discernir morte pessoal de morte do cosmos, né? Como alguém uma vez falou para mim: mas tudo está em estado de morte, tudo é morte, né? E eu pensei: bom, não consegue discernir sequer, né, a diferença que é entre vida humana e vida do Sol. Quando nós falamos em vida do Sol, nós estamos falando num sentido figurado. O Sol não é um ser vivo, né? Quer dizer, não há diferença entre mim e uma árvore, entre mim e a Terra, os minérios da Terra. Quer dizer, pelo menos essa diferença. Isso não depende de inteligência, né? Isso é uma questão de revelação, né? E apesar de nos parecer tão óbvia. Bom, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ou seja, cristãos não contam tempo. Cristãos seguram a palavra daquele que é fiel, daquele que prometeu, e não fazem conta de tempo. Você percebe claramente que alguns cristãos do Novo Testamento contam com a chegada do reino de Deus e com a vinda de Cristo. E nós estamos aqui há 1970 anos, né? Para não arredondar para 2000, né? 1980 anos depois que Cristo se foi, né? Estamos aqui crendo na mesma promessa de Atos 1:11. Varões israelitas, porque estão olhando para cima. Esse mesmo Jesus que foi tomado dentre vós para o céu, do mesmo modo virá, assim como vocês o viram subir. Pelo contrário, olha só, Deus não está atrasado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, serão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não está atrasado. Deus tem muita paciência, porque a palavra longânimo significa ânimo longo, né? Deus tem muita paciência, né?
Esse texto aqui, junto com uma palavra que vai aparecer no versículo 12, que fala esperando e apressando a vinda do Senhor, né? Que Deus é longânimo, dá a entender que Ele marca e desmarca, não dá? Marca e desmarca, não dá? Porque longânimo é isso, né? Vou esperar mais um pouco, vou esperar mais um pouco, tá? E ao mesmo tempo no versículo 12 fala assim: vivam, irmãos, de modo santo, de modo piedoso, apressando o dia do Senhor. Então dá a impressão que tem aqui um ponto no tempo, né, em que Deus vai marcando para lá, marcando para lá, marcando para lá. Não estou dizendo que Ele faz isso. Estou querendo dizer que a palavra longânimo dá essa ideia. E que Pedro diz o seguinte: irmãos, mas vamos trazer para cá, trazer para cá, trazer para cá, desse dia do Senhor, né? Porque Deus é longânimo. E Ele fala: irmãos, vamos apressar isso, né? Vamos agir de um modo que Deus possa vir logo, né? Bom, essa é a questão aqui, né? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esta questão de que todos cheguem ao arrependimento pode ser a chave aqui da questão, né? Deus deseja que todos sejam salvos. E por essa razão, Cristo ainda não veio. Se a gente juntar isso com o apressando a vinda do Senhor, pode dar a entender que nós devemos acelerar a obra da evangelização, para que o maior número de pessoas seja salvo. E então possa se dar esse momento da renovação. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Essa expressão virá como ladrão está amplamente citada nas Escrituras, tanto pelo próprio Jesus como por Paulo em diversas referências. Virá como ladrão o dia do Senhor, com estrepitoso estrondo. Aqui ele fala claramente do som do fogo. Estrepitoso é o fogo queimando, né? Estrepitoso estrondo. E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui é um texto difícil, porque a palavra traduzida como elementos não é clara. Eu estava pesquisando essa palavra, vi que em inglês, em espanhol, né? Pelo menos assim, olhando, a palavra é elementos mesmo. A palavra em grego é uma palavra que diz, versículo 10, que diz, a palavra estoiqueia. É uma palavra que dá a entender rudimentos. Ela é usada no Novo Testamento como rudimentos, elementos de base, elementos rudimentares, ou pode estar dando a entender aqui elementos vitais que constituem a nossa vida, como por exemplo água, ar, os elementos, né? Os elementos que dão sustentação à nossa vida. O que importa saber é que esta interrupção de Deus na história se dará com juízo contra o mal, e se dará com um profundo impacto na natureza do mundo. Então ele fala o seguinte: estrepitoso estrondo. Isso pode dar a ideia de trovão, de barulho com fogo, alguma coisa assim. Ele fala de elementos que se desfazem. Então aqui essa palavra elementos fica aí requerendo um estudo mais aprofundado, né? Porque eu dei duas dicas de interpretação, né? Uma, ela significa rudimentos, quer dizer, os rudimentos do mundo, então as bases do mundo, né? Ou poderia significar os elementos básicos da nossa vida, como luz, água, ar, né? Enfim, a vida na terra será profundamente atingida. Também a terra, olha só, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, o Apocalipse fala de tragédias grandes, né? Isso poderia bastar
para a gente pensar aqui em obras da terra atingidas? Poderia ser estrelas, pedaços de estrelas, porque os céus, aqui fala os céus passarão, né? Então, essa palavra passar, que está no versículo 10, ela é usada, por exemplo, por Jesus, quando ele fala, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Céus e terra passarão. Aqui também, quando fala de nova criatura, fala as coisas velhas já passaram, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Em que sentido passaram, né? Um outro texto que dá para a gente colocar aqui De ter fim. é Apocalipse capítulo 20, quando fala, olha só, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que nós vamos ler daqui a pouco, e nós já estudamos no tema do juízo final, fala assim, quando foi colocado o grande trono de Deus, céu e terra fugiram da presença de Deus e não se achou lugar para eles, né? Então, eu estava pensando, para nós é muito difícil pensar, né? É muito difícil pensar sequer na nossa presença ou permanência ou existência sem um chão para pisar, né? Então é algo difícil. Na linguagem de hoje, versículo 10 está assim: porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Sim. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso. E tudo que há no universo será queimado. Uhum. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Ele, digamos, interpretou, né? O problema dessas Bíblias modernas é que elas não deixam dúvida, né? Elas interpretam, né? A nossa Bíblia, que segue a tradução mais, né, rigorosa, deixa esses pontos, né, em aberto. O fato de falar céus passar, o que é o céu? Né? O céu é o nosso campo de visão, é o espaço, né? Será que isso se abrirá? Será que isso nos dará uma visão diferenciada né? Será que se, por exemplo, as camadas aqui de gases, né, da nossa atmosfera forem profundamente alterados, a nossa visão do espaço será alterada, né? De qualquer modo, eu optaria por colocar esse texto e o outro que vamos ler no nosso campo visual, né? Porque João viu estas coisas, Pedro provavelmente também viu. Então é o efeito que isso teve sobre a sua visão, o modo como ele descreveu as coisas que ele viu, né? Levando em conta também que o conhecimento do cosmos para um homem do primeiro século era extremamente limitado, né? Eles mal sabiam que a Terra girava em torno do Sol e vice-versa, né? O que um homem do primeiro século tem é mais ou menos um grande abismo, né? A Terra, né? E o Sol e o céu aqui em cima. Mais ou menos isso que eles têm em mente, né? Então, uma visão extremamente limitada do cosmos, né? O céu como sendo o mundo de Deus, a terra dada aos homens e um grande abismo aqui embaixo, né? Isso é o que se pode ter em mente. Bom, vamos tentar ler o quadro todo, né? Lembra aqui de visão, né? De efeito visual, de descrição, de figura e de impressões, né? Os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora veja que o objetivo dele não é descrever o fim do mundo. O objetivo dele é atravessar esta descrição que é dada como certa, como pressuposta, para chegar aonde está o seu, digamos, centro, seu objetivo. Visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas. Ele dá como certo. Entenderam isso? Ele dá como certo. Visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, vocês devem agir
em santo procedimento. Vocês devem viver como santos, santo em todo o vosso procedimento, e vida piedosa, esperando, porém não apenas esperando, apressando a vinda desse dia de Deus. Ou seja, o dia de Deus não nos causa medo. Nós o aguardamos e nós ansiamos por ele, como se nós pudéssemos alterar o calendário de Deus para mais perto de nós, né? Como se Deus esticasse o tempo e nós encurtássemos o tempo, como se nós abreviássemos o tempo com o nosso modo de viver, com o nosso testemunho de vida cristão. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esse dia de Deus é um tema riquíssimo do Antigo Testamento e que entra também no Novo Testamento. Os profetas lá do ano 800 a.C., os primeiros profetas já falavam de um dia do Senhor, né? Às vezes pensa nesse dia do Senhor como um dia glorioso, às vezes pensa nesse dia do Senhor como um dia de trevas, dia de ira, dia de justiça, né? Então depende do sentido, mas é um tema amplamente rico. Se você pegar uma concordância bíblica e pesquisar lá, dia de Deus, dia do Senhor, você vai achar aí uns trocentos versículos que vão te dar um certo panorama desta data, deste momento que está previsto para o futuro, que não é o fim, mas o começo, porque o fim é interrompido por este comando de Deus: faço nova todas as coisas. Tá? Bom, só para terminar o texto, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos. O que é o céu? Né? Os elementos do céu. Né? Podemos pensar no céu que está acima da nossa cabeça. Né? E os elementos abrasados se derreterão. Elementos de novo. Né? Ele fala muito fogo, né? Ele viu muito fogo. Aqui sim. Né? Mas o Juan Stan nos lembra que Pedro é um dos únicos que carrega nessa ideia. Né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, assim que eu terminar de ler o texto, diversas outras imagens do fim do mundo. Né? Diversas outras imagens. Deixa eu só terminar de ler o versículo 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, essa que está atrasada, né? Essa que não se cumpre ainda, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Diga assim. Eu não sei se ele teve uma visão ou se fazia uma análise, mas fazendo uma análise, nós podemos concluir que realmente a Terra e o cosmos à nossa volta estão preparados para fogo. O Sol, as estrelas, tudo tem. Tudo é fogo, hélio, o interior da Terra tem o quê? Então, fazendo uma análise física e química da coisa, a gente pode ver realmente, preparado é para fogo. Eu li algo assim, eu vou muito pouco nesse campo de tentar abrir o que não está aberto, né? Mas falando sobre energia atômica, né? Dizendo que, por exemplo, tudo que nós temos, né, é átomo. Tudo que nós temos é átomo. E tudo isso está carregado de energia. Né? Bastaria haver uma fissão, né, uma explosão dos elementos e tudo, né, quer dizer, tudo está constituído de fogo, nesse caso, inclusive nós. Sim. Inclusive nós, que somos compostos de energia. Né? E essa energia pode chegar a um falecimento total. Né? Então, aqui, por isso que eu estou dizendo, aqui nós estamos entrando numa descrição que está carregada de figuras nubladas, né? Difíceis de enxergar, porque nós não conseguimos pensar nosso fim, também não conseguimos
pensar inteligentemente, né? Pensar com clareza o fim das coisas que constituem a nossa vida. Porque não há vida sem o ambiente, sem espaço. Não há vida boiando, né? Flutuando pelo universo. Há vida no espaço que Deus criou. Né? Então nós não conseguimos pensar no nosso fim, também não conseguimos pensar no fim do nosso planeta. Né? Não conseguimos pensar em outra realidade. Né? Então é difícil enxergar. Diga, Ismael. Nós temos um pontinho além da interpretação lá no Velho Testamento, no arrebatamento de Elias. Aquele fogo é diferente desse fogo que nós Sim, ok. Então, por isso que aí vem essa parte, o Senhor vai fazer nova todas as Sim. coisas, porque o fogo de Deus é diferente. Essa é uma outra ideia bem interessante. Por isso que, olha só, nós estamos aqui dentro de uma visão. Né? O fogo, você está falando do fogo do céu, né? O fogo, carros de fogo e tal. É uma maneira de olhar, né? E boa. Uma outra coisa que nós podemos pensar aqui é o fogo como juízo, né? Porque Paulo diz lá em 2 Coríntios 3 que todas as nossas obras passarão pelo fogo. Então, o fogo tem um significado, né? De purificação, de juízo. Ele acabou de falar aqui, né? Estão entesourados para fogo, reservados para o dia do juízo. Quem garante que fogo e juízo aqui não estão em paralelo? Né? Fogo e juízo. Né? Então aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos numa visão apocalíptica. E visão apocalíptica usa linguagem cifrada. Né? Embora não seja secreta, por isso é apocalipse, é revelação, porém é uma linguagem cifrada. Difícil. Tá? Então, bom, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus. Então, depois dessa entrada de Deus na história, né? Novos céus. Por que novos céus? Né? O céu também precisa ser novo e nova terra. Então, ao invés de esse nosso mundinho caminhar para o fim e a destruição, ele é interrompido por Deus e relançado na vida, relançado na restauração. Aqui na folha eu coloquei a destruição por fogo, né, que o profeta, que Pedro coloca, mas virando a folha tem diversas figuras de destruição. Por exemplo, Isaías fala em dissolução, dissolver, né? Desfazimento de coisas. Isaías fala também, como dissipação, como fumaça que se dissipa. Ageu, Hebreus, Isaías falam em grandes terremotos. E não apenas em terremotos, mas abalar. Né? Então, Hebreus fala, abalarei não somente a terra, mas também o céu. Esse abalar pode significar um transtorno que alterará completamente o rumo das coisas e a entrada numa nova realidade. Né? Abalar céus e terra. Isaías fala abalar terrivelmente a terra. Isaías 13, farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar. Aqui nós podemos pensar a terra como a terra onde nós pisamos, não necessariamente o planeta Terra, porque não tinha esta compreensão, né? Mas de qualquer forma, abalos profundos no modo nosso de viver. Né? Ele fala também de um vestido velho, isso está em Salmo 102. Os céus envelhecerão como um vestido. Quer dizer, algo que vai envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo e começa a cair pedaços, apodrecer, né? Então ele fala, os céus apodrecerão como um vestido, tu porém és o mesmo, tu porém permaneces para sempre. Apocalipse fala sobre enrolar como um pergaminho, né? Eu falei para vocês que outro dia, olhando um filminho no YouTube,
eles mostram, né, claro, de uma arte gráfica, né, o movimento dos planetas como exatamente um pergaminho se enrolando, né? Então ele usa muito essa figura, os céus se enrolarão, como se os céus fossem uma tenda aqui em cima, né? Como se fosse um livro aberto, e isso vai se enrolar, né? Não sei como isso poderia ser. Isso poderia ser uma abertura da nossa visão em relação a, né? De qualquer modo, a nossa visão é extremamente curta, né? O que nós veríamos, né? Em termos de espaço, né? Nós não veríamos nada. Fala também de dores de parto. Isso aqui é muito interessante, porque a Romanos fala que toda a criação geme com dores, mas não são dores de morte, dores de parto. Então é interessante como toda essa angústia são contrações de um útero, né, que não está morrendo, mas que está gerando algo novo, assim como nós somos nova criatura, né? Então assim como ele faz o ser humano nova criatura, as coisas velhas já passaram, assim também ele declara todas as coisas novas, e a realidade antiga foi afastada. Ele fala de restauração e regeneração, né? Por exemplo, olha Mateus 19, 28, ele fala em regeneração. Regeneração é uma palavra que nós usamos para descrever nossa fé, né? Gerados de novo em Cristo Jesus, regenerados, nascidos de novo, né? Então é como se a terra fosse passar por um novo nascimento. Fala também de fuga, eu já li, né? A terra foge da presença de Deus, né? É uma descrição extremamente figurada, porque nós não podemos imaginar, né? É difícil imaginar o planeta, né? Vamos imaginar assim, né? Literalmente o planeta, né? Aqui está o Sol, né? O planeta está aqui numa órbita e de repente ele né? Entra em louco e, quer dizer, seria uma coisa completamente descritiva, né? Talvez o que eles aqui nós temos que ser tudo cuidadosos, né? Talvez o que ele esteja querendo dizer é a grandeza deste reino que vem, né? Do qual a realidade que se, o reino que, o mundo que jaz no maligno, né? Esse se dissolve, esse foge, né? Diante daquele que vem. Bom, com isso nós chegamos então a Apocalipse, e eu queria então gastar um tempinho aqui antes ainda de, né, deixe-me colocar o quadro completo, o início apenas de Apocalipse, capítulo 21. Você deve lembrar que a Bíblia é escrita 100 capítulos e versículos, portanto os textos seguem direto e reto, né? Direto e reto. Então, nós estudamos numa das aulas passadas o juízo de Deus. Então vamos lá, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 13, versículo 11, vi um grande trono branco, a terra e o céu somem da face dele, e daí foram abertos os livros, e os mortos foram julgados. Versículo 14, foram lançados no lago de fogo. Versículo 15, lançados no lago de fogo, etc, etc. Aí, na frase seguinte, esquece capítulo 21, esquece versículo 1. Leia direto e reto, tá? Fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aí de novo a palavra passaram, né? Então Jesus falou em céu e terra que passa, Pedro falou em céus que passam, né? E agora João no Apocalipse também fala que passam. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles,
Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O versículo 8 volta ao grande juízo, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos e tal, aqui ele fala que mostrou a cidade, mediu a cidade. Versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nunca mais entrará coisa alguma contaminada nela, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, capítulo 22, versículo 1, esqueça. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: não faças isso, porque eu sou companheiro teu e dos teus irmãos os profetas e de todos aqueles que guardam as palavras deste livro. Adora um só a Deus. Disse-me ainda: não feches as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, afunde-se na injustiça. Quem é imundo, continue fazendo a injustiça. O justo, porém, continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se ainda. Eis que venho sem demora.
e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o A e o Z, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E diante de tudo isso, o Espírito e nós dizemos: vem. E aquele que ouve também diga: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, né? Vem, nosso Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu fiz questão de ler o texto numa corrida só, pulando aqui apenas alguns detalhes sobre medidas e tal, né? Porque é um texto muito simbólico, apenas para ressaltar como nós, pelas Escrituras, vemos a realidade. E por que isto é para nós uma esperança, né? Temos a nossa linha, temos a linha do tempo, né? Temos a nossa vidinha, temos o nosso planetinha aqui, né? Tudo isso caminhando para o seu destino final, né? Morte e, colocar aqui, explosão, né? Daqui 5 bilhões de anos, né? Aqui interrompe a vida de Cristo e somos salvos. Somos salvos, somos chamados para a vida. E aqui também interrompe a história, o reino de Deus. Então, isso aqui que deveria caminhar para o ômega, para o fim de tudo, encontra outro ômega, Jesus Cristo, né? Eu sou o alfa, tudo veio de mim, né? A nossa vida veio dele, a criação veio dele, alfa e ômega. Ele interrompe a escalada, né? E dá um novo destino à criação. De modo que a morte de Jesus não apenas é restauração da nossa vida pessoal, do nosso destino pessoal, mas é a restauração e o novo destino de tudo que Deus criou. De tudo que Deus criou. Bom, com isso eu coloquei o quadro, né, da nova criação. Perguntas, comentários? A gente não vai dormir, será que não vai ter noite? A Margarete que já está cansada. Então veja. Não vai ter igreja nem. Então veja como a linguagem aqui é assustadoramente, surpreendentemente natural. Vocês perceberam? Então, enquanto nós construímos uma escatologia que manda o mundo para o raio que parta, né? E vamos para o céu, para um mundo de vidro, etc, etc, o Apocalipse termina com uma visão completamente contrária, em que nós não subimos,
mas o céu desce. E a vida na terra será uma vida muito natural, porque ele falou aqui, os reis da terra, os povos, a glória, né? Fala de noite, né? Noite aqui eu entendo como trevas, né? Escuridão, ignorância, né? Antes do novo céu e nova terra. Não importa. Não importa a questão de se vai haver noite, não vai haver noite, porque ele falou em mês após mês. Então, nós não viveremos num mundo estático, mas numa vida normal, reinarão, viverão, viajarão, trarão a sua glória de mês a mês, visitarão e etc. Haverá praças, né? Nas suas praças do centro. Ora, haverá praça, haverá bairro.